Você tem atitude, vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Esse é o nosso episódio 23. E a convidada de hoje, gente, assim, já vou dar um spoiler. Ela é responsável, uma das que assinam o projeto na segunda temporada com a gente. Então, assim, ela é importante para isso aqui, tudo tá acontecendo. Bom, ela tem 37 anos, aqui a gente revela a idade, mas ela é nova. Ela é sabarense aqui, daqui da terra. Ela é casada com o Fred há 15 anos. É mãe do Rafael, do Leonardo, e ela é proprietária de uma clínica odontológica e de estética. Bárbara Magalhães, bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Pri, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e pela oportunidade de participar desse projeto que você está, assim, de parabéns mesmo. Lindo, lindo, lindo de ver. Ai, que coisa boa aí, gente. A Bárbara topou, assim, na hora que eu falei, vão, ela vão. Bora, bora. Vambora. E assim, Bárbara, conta aí. Seu pai já veio na primeira temporada, agora a gente quer ouvir você. Como é que foi essa história? De onde que veio tudo isso? Até hoje, né? Que tem o consultório, a clínica lá, que é um sucesso. Isso. Estamos lá na luta devagarzinho, né? Mas assim, minha história... Quem é Bárbara? Quem é Bárbara? Vamos lá. Esses dias eu até estava numa palestra do Leandro Carnal e ele falando assim, quem é você? E aí eu falei, difícil, gente, quem é você, né? Aí eu falei, aí um se definia, eu sou advogado, eu sou... eu sou de tal lugar. Não, mas quem é você antes de você ser advogado, antes de você ser mãe, né? Então, assim, a gente fica essa pergunta, quem é Bárbara, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu vou vivendo o que a vida vem trazendo para mim, vou tentando me adequar àquilo que vai acontecendo. Claro que a gente tem sonhos, mas, assim, se desdobrar dentro do que está vivendo, sem frescura nenhuma, né? E é isso. Manda ver. Eu sou aí uma sonhadora intensa demais em tudo, sempre, mas construindo minha vida e vim de uma família, né? Meus pais me deram, graças a Deus, sempre muito suporte de base familiar, muito amor. Fui criada numa casa que sempre teve muito respeito, né? Meu pai, minha mãe, assim, me deram como base, condição assim, mesmo, né, Bárbara, para seguir, para trilhar, né, eu acho. Sempre me deram condição a tudo, sempre me deram acesso a tudo. Isso aí eu falo que eu sou, assim, vim num lar, graças a Deus, privilegiado mesmo, mas nunca me deram moleza. Né? Não, e quando eu falo condição é nesse sentido, assim, desse amparo que você falou, né? Esse amparo, essa coisa de correr atrás, isso aí dá para ver, assim, que você é essa pessoa. Assim, sempre pé no chão, né? A vida muito pé no chão. Então, assim, a criação que eu até tento passar para os meus filhos mesmo. Então, sempre vim de uma casa que, aqui você tem tudo do bom e do melhor, graças a Deus, mas aqui a vida... É correria. É correria, não é oba-oba, não, né? Então, assim, tive uma infância muito feliz aqui em Sabará, construí amigas de infância que carrego até hoje comigo, né? Assim, eu não estudei aqui, desde pequenininha, assim, sempre estudei em Belo Horizonte. Minha mãe, ela tinha uma ilusão da filha dela, me colocou numa escola de freira, primeira escola, né? Então, assim, aí acho que ela teve um baque, né? Assim, eu sempre fui muito bagunceira, sempre, assim, aquela criança bagunceira. Espivitada. E aí ela me colocou, né, lá no Sagrado Coração de Jesus, entrei, então depois fui para
fui para o Magno e tal. Então, assim, sempre estudei em Belo Horizonte, mas mantive vínculo aqui em Sabará. Minha mãe fazia essa questão de me Inserir aqui, né? isso, assim. E meu pai, né, comerciante ali, todo mundo conhece, né? Quem não conhece Valdomiro, você que sabe. Então, assim, aí me colocou, assim, em tudo. Eu participava de tudo da cidade. Assim, era coroação, era carnaval, no rancho, né? Meu pai já mexeu no rancho. Então eu sempre... Estava inserida no contexto, né? Isso, então... Isso é legal você falar, porque tem muita gente que é daqui, a família daqui, às vezes até mora aqui, mas não tem esse vínculo de amizade, né? Não, né? Isso se perdeu em algum momento e aí às vezes nem consegue se reconectar, né, com a cidade. Assim. Tem só o familiar, mas não tem esse laço, né, que é criado durante a vida, que é alimentado. Não, eu assim, eu brinco assim, eu sou às vezes alguns pacientes mesmo me perguntam, mas você é de Sabará? Eu falo, nascida, criada e amadurecendo aqui, tô nesse processo. Mas é isso, assim, eu amo Sabará. Amo morar aqui. Eu brinco que é só a gente que pode falar mal de Sabará. Isso mesmo, mas ninguém. Sabará tem uns defeitos como todo lugar, mas eu amo Sabará. E, assim, minha infância, muitas memórias. A adolescência, então, né? As minhas amigas, hoje em dia, são as minhas amigas que eu construí lá na adolescência. A minha mãe não é de Sabará. Minha mãe é nascida, né, em outra cidade, que é a cidade de Pompéu, onde eu vivi muito da minha parte de criança, adolescência. Eu tenho muitas histórias lá, namorico lá, tive carnaval lá, amigos lá, meus primos, né, minha família materna toda de lá, que é um lugar que eu amo também, que tem um cantinho especial, assim. Mas Sabará é meu lugar. É o lugar. Assim, assim, isso que eu falei, assim, dessa questão de cultivar essa amizade, eu acho que é uma coisa muito nossa, assim, de quem gosta daqui mesmo, quer, de alguma forma, ter esse motivo aqui, né? Às vezes você até vai para fora, mas você quer um motivo para voltar, para participar, para encontrar. Isso é muito legal. E aí você fala dessa questão do seu pai, né? Que é comerciante, né? Seus pais têm essa coisa, né, do comércio, de estarem inseridos e tudo mais. E como é que foi assim? Que momento que você descobriu essa coisa da odontologia? Ou você já chegou nessa dúvida, será que eu vou seguir o caminho ou não? Isso aí é uma boa. Porque tem gente que já nasce querendo ser alguma coisa, né? Assim, alguma profissão, você já tem aquela coisa, eu quero ser isso desde pequeno. Eu nunca quis odontologia, não. Assim, aliás, eu era muito imatura na época que eu fui fazer faculdade, eu né? Também. Assim, a gente é meio que obrigado a seguir aquilo, né? Hoje eu vejo que a geração hoje não está tanto assim de estudar, já sair do colégio e já começar uma faculdade, não. Na minha época, isso era um pouco obrigatório, assim, sai do terceiro ano, você tem que fazer alguma coisa. E às vezes você nem queria aquilo, né? Você não sabe o que é, né? Então, assim, não, odontologia não foi meu sonho de criança, não. Na minha época, não tinha Enem, era assim, passar na faculdade. Então, eu queria a área da saúde. Isso era uma coisa que eu queria. E aí, eu passei para psicologia, passei para odontologia na época. E aí, meus pais falaram, não, minha mãe mais assim, me incentivou. Ela queria que eu fizesse advocacia, porque eu sou comunicativa, falo igual pobre na chuva. E ela fala, não, você vai dar bem. Eu falava, não, mãe, nada a ver comigo. E aí, fiz. Uma época eu queria seguir num restaurante, né? Só que meu pai falava assim, não, eu não quero isso para você. Sempre falou. Isso demais antes de entrar na faculdade? Antes de entrar na faculdade. Você já queria ter... Quando eu entrei na faculdade, eu vou chegar lá, eu comecei a querer ganhar meu dinheirinho. E eu sempre... Aliás, eu ia pro restaurante trabalhar quando eu era mais nova, assim, mas só quando eu perdia a média. Era o meu castigo. E eu sempre perdia a média. Então, você tá lá. Então, as férias minhas eram trabalhando lá, lavando copo, lavando prato, não sei o que sabe. E eu ficava, mas pouco.
E aí, quando eu quis seguir lá, minha mãe, não, tem que estudar. Meus pais, né, eles vieram de uma geração assim, tem que estudar para dar certo na vida. Né? E hoje em dia a gente vê que o mercado de pessoas formadas está ficando cada vez mais saturado, mas assim... Então, na hora que eu entrei, passei na odontologia, eu comecei. E aí eu comecei a gostar mesmo, assim, da odontologia, de ver aquela... Quando eu comecei a parte clínica, né, prática, aí eu fui me encontrando lá. E gostei, né? Fiz a faculdade. Na época da faculdade, época da faculdade, né? Então, é época de muita festa, farra. E aí eu conheci o Fred na época da faculdade. Ele fazia faculdade na mesma faculdade que eu. Vocês conheceram na faculdade? Então, mesmo sendo daqui de Sabará? Então, a gente... eu já tinha visto ele aqui, mas nunca tinha conversado nem nada. Ele era um pouquinho mais velho que eu. Então, de outra turma, eu nunca tinha conversado. Então, eu vi ele na faculdade, um dia eu mexi com ele mexeu comigo. Aquela coisa, você é de Sabará e tal. Só que nessa mesma época, meus pais estavam construindo uma casa para a gente mudar, que era em frente à casa dele, né? Só que eu não sabia. E aí, um dia na obra lá com meu pai, que a gente ia muito na obra, eu vi ele lá e eu falei, nossa, esse rapaz... Me interessa. Gostei. Tô vendo ele muito. E ele é da faculdade. E aí eu comecei a ver muito na faculdade. E aí, quando foi num carnaval, eu cheguei para ele... Eu que tomei a iniciativa. Olha só, ousada. Ai, mulher de atitude. Cheguei para ele e falei assim, ei, meu vizinho. E aí... Começamos ali uma história, assim, que graças a Deus até hoje. Até hoje. E olha pra você ver, engraçado isso, a faculdade tem meio que unido vocês de alguma forma, né? Porque daqui de Sabará, naturalmente, se conhece, né? Ia, sei lá, criar um vínculo aqui. Mas não, foi lá fora, começou talvez um flerte, até voltar aqui. Agora, Bárbara, você comentou essa questão de não saber o que fazer e tal. Eu me identifico muito com isso. Eu nunca, assim... Eu já tive minhas vontades, quando era criança, crescer. Quero ser veterinário porque eu gosto de cachorro, sabe? Uma coisa assim. Sei lá. Aí tentei vestibular para medicina. Não tem capacidade nenhuma de passar. Claro que tem, menina. Nenhuma. Aí entrei em relações internacionais. Olha para você ver. Primeira Sério? Faculdade que eu fiz, mas abandonei, né? Não segui. Aí mudei para arquitetura. Eu entrei para arquitetura sem noção meio que nenhuma, assim. Nem sei de onde que surgiu isso. E aí, eu acho que eu nem digo que eu me encontrei lá dentro, assim. Justamente por isso. Eu acho que uma imaturidade, né? Exato. Que a gente tem que resolver tudo, já tem que saber. Exato. E aí, eu acho que depois do curso... Mas gostava do curso, porque era prático. E aí, depois que eu fui meio que me encontrando, assim. Então, a gente vive esses processos, assim, meio sem entender, às vezes, né? Talvez você se identifique. Eu, assim, meu sonho de adolescência era ter um salão de beleza. Então, assim, eu vejo que isso já me mostrava um lado empreendedor ali, né? E algo voltado para estética, também. Olha só. A minha mãe, ela sempre foi muito vaidosa de se maquiar muito, Então, ela era muito vaidosa e ela fez um curso de cabeleireiro quando eu era nova. E ela que cortava meu cabelo, ela que fazia. E aí ela me ensinou a fazer escova. E isso de fazer escova, né, eu até te mandei lá no escrito, né? O que acontece? E aí, na faculdade de odontologia, eu comecei a querer ganhar meu dinheirinho. Às vezes, meu pai negava, assim, não negar essas coisas, mas negava assim, não, você não vai em tal festa, não. E tal, eu falava, gente, eu tinha a ideia que se eu tivesse meu dinheirinho, ele não ia, né, me podar, que eu falava, não, deixa. Mas, na verdade, hoje eu vejo que não era só o dinheiro envolvido, né? Eu com filho adolescente. Mas, enfim, aí... O meu sonho era ter um salão de beleza, porque eu via minha mãe mexendo muito no cabelo das minhas tias, no meu e tal. E ela me ensinou a fazer escova e eu fazia muito bem. Na época da faculdade, eu falei, vou começar a ganhar meu dinheirinho fazendo escova nas pessoas. Mas como, né? Minha mãe, que isso? Para de bobeira, você não tem um espaço? Eu falei, não, eu vou começar a ir na casa. E aí eu ia
para a faculdade, né? Um dia eu falei assim, lá na Galeria do Ouvidor, eu falei, vou lá na Galeria do Ouvidor, vou fazer um cartão meu e vou começar a divulgar. Distribuir. E fiz. Eu fiz o cartão com o meu nome, telefone, e tinha algumas clientes, assim, primeiro as minhas amigas, assim, para me dar apoio, né, coitadas, queimavam Para me dar apoio. Não sei se elas vão lembrar, né, igual eu tinha de cliente, Carol Biasi era minha cliente, Ingrimar, Natália, eu ia na casa dela e eu ficava andando com a minha sacolinha, fazendo escova e tal. Aí prancha eu não fazia, né? Eu tinha medo de queimar as pessoas. E aí, mas gostando de fazer odontologia e assim, no final aí eu falei, não, é isso realmente que eu quero para mim. Assim, você também não tem uma opção de querer desistir, não. No meio do caminho já está no final. E aí eu fui gostando. E aí comecei a fazer estágio na prefeitura de Sabará, na época, e me formei na 2011, me formei em 2011, e logo que eu me formei... Não, minto. Antes de eu me formar, né, eu estava na faculdade, namorando Fred e tal, engravidei. Nossa, mãe. Aquele baque na vida que foi ali um grande divisor de águas, assim. Eu falo que assim, foi um marco temporal da minha história, foi a gravidez. A gravidez, eu no último ano de faculdade, Fred tinha acabado de formar, coitado, assim, e, né, começando a vida, e eu engravidei. E aí foi muito difícil, assim. Na época, você só vê o fim, né? Assim, meu acabou Deus. Minha vida. E é uma época, igual você falou, de farra, de turma, Exato. Assim, e aí veio o Rafael, assim... Não, eu grávida na faculdade, então todo mundo saindo para fazer internato rural, e eu não posso, estou grávida. Tive que parar minha faculdade 6 meses para gestação, para ganhar ele mesmo. Era época de TCC, eu não tinha uma mínima condição. Assim, no início... um baque para os meus pais, né? Assim, meu pai, de cara, ele... Então, vai casar. E a minha mãe, na época, não, ela não vai casar, porque ela engravidou e tal, e deu maior apoio. E eu falei, eu não vou casar. Mas meu pai, ele não impôs isso. Ele falou, não, você engravidou, casa. Eu falei, pai, não tem a mínima chance de eu casar, porque eu vou me formar primeiro. E vamos ver se eu vou dar certo com o Fred. Eu tinha pouco tempo de namoro, tinha 1 ano só de namoro com o Fred. Falei, vamos ver se isso vai dar certo. Não vou casar, não. E aí, assim, tive o Rafael. Minha mãe, ela sempre falou assim, você não tem condições financeiras, mas você tem que criar ele com dignidade. E isso eu peguei para mim. E aí fui... Na época, parei, fiquei os 6 meses com ele, voltei para a faculdade. Quando eu voltei, eu consegui esse estágio. Então, era uma época que eu estava fazendo estágio na prefeitura. Cuidando de um bebê. Estudando, cuidando de um bebê, assim, graças a Deus, uma rede de apoio. Sempre tive isso aí. Meu pai, minha mãe, minha sogra, sogro, assim, isso... Isso faz muita diferença, né? E Fred, um paizão, assim, né? Em momento algum, soltou minha mão. Nunca, graças a Deus. Então, e é um grande incentivador que eu tenho, né, Fred? Então, assim, depois que eu saí, que eu estava lá no estágio, logo eu fui contratada. Formei e fui contratada. Aí fui contratada, estava muito bem com o Fred, já tinha 3 anos. Falei, agora está na hora de eu casar, né? E aí a gente foi, graças a Deus, assim, fizemos nosso casamento, casamos E aí eu estava na prefeitura naquela época, trabalhei 6 anos na prefeitura. E aí, só na prefeitura. E aí eu, assim, satisfeita com aquela vida minha, né? Assim, tudo beleza. Na zona de conforto, ali, na miúda. Exato. Não, para mim estava perfeito. Só que aí eu falei, não, tá na hora de eu me especializar. Eu gostava muito da área de cirurgia, eu amo a área da cirurgia, era que eu queria, mas para eu fazer uma especialização de bucomaxilo, né, que é a especialização da minha área, eu falei, eu vou ter que trabalhar em ambiente hospitalar, eu não quero. Não é minha praia, não quero. Eu gosto de cirurgia, mas para fazer aqui em consultório.
Aí, falei, eu vou me especializar em ortodontia. Entrei na UFMG na época. Aí estava mais perfeita ainda, né? Prefeitura, casa, especialização, beleza, tudo acontecendo. Aí eu fui mandada embora da prefeitura, foi troca de prefeito, eu era contratada. Aí ali, para mim, foi um baque. Nossa, eu estava tão Perdeu o acostumada chão. naquela vidinha, assim, vidinha que eu digo assim, era muito bom, adorava, mas naquela vida, naquela zona de conforto. Tranquila ali, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não sei fazer mais nada, não sei trabalhar na prefeitura, não. Fiquei 6 anos lá, né? Só que o cargo público, ele é confortante, mas a gente fica acomodado profissionalmente, a gente não tem aquela... Aquele estalo, né, Bárbara? aquela garra de ir em busca de melhorar. Você está ali, está legal, né? Então, eu saí... eu estava na especialização, saí da prefeitura e aí eu me vi assim, desempregada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Com na filho para UFMG, criar? com filho para criar. Fred, nessa época, trabalhava no restaurante com meu pai e ele é concursado, né, do Estado, então ele estava nos dois, segurou as pontas para caramba. Mas nessa época a gente estava vivendo assim, uma crise, né? Quem nunca? E aí, assim, a gente não estava tão legal e tudo. E aí eu tentando engravidar também nessa época. Aí eu falei, nossa, agora que eu saí da prefeitura, eu não posso engravidar de jeito nenhum. A gente acha que é o fim do mundo, né? Eu achei, assim, é engraçado como que a gente acostuma e não vê outra saída, né? Assim, e aí eu fiquei, assim, mal, assim, na época, não estava legal. Aí eu falei, não, agora eu não posso engravidar, não, de jeito nenhum e tal. Passou 2 meses, eu estava na especialização, né, defendendo uma tese, e aí engravidei de Leonardo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí, assim, passando uma barra no meu casamento e tal, na vida, aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou sair atrás de clínica. Vou trabalhar nas clínicas e é isso que eu tenho que fazer. Mandar e tal. currículo, né? Cheguei a falar com meu pai, deixa eu ficar aqui no restaurante. Não, Bárbara, você tem sua profissão, tal. E comecei. Aí me contrata amigas, né, que eu formei para fazer ortodontia. Eu estava finalizando a especialização e comecei a trabalhar. Trabalhava em 5 consultórios. Teve um dia que era pauleira. Um dia no Gutierrez, um dia em Venda Nova, um dia no Eldorado, em Santa Luzia, trabalhava. E aqui em Sabará, na Aldenice, que abriu as portas demais assim, para mim no início. No consultório da Flavinha, aqui em Sabará também. Então, assim, eu me vi em 5 consultórios, trabalhando loucamente. E aí... mas sem dinheiro para nada. Vai entender, para né? nada. Assim, eu e Fred no perrengão mesmo. Porque, assim, não que eu não tivesse a ajuda dos meus pais, mas sabe aquela coisa? Casei, eu não tenho que... não tem para onde correr, tem que resolver aqui. Assim, não, minha vida, eu tenho que dar conta. E, assim, graças a Deus, demos. Passando aperto, mas demos. Então, assim, me via naquela correria louca, mas... sem nada. E aí, um dia, aí eu estava grávida, né? E aquela correria louca, clínica, teve um dia que eu cheguei lá no Eldorado, nossa, hoje não é aqui, não, é em Venda Nova. Meu Deus de do tanta céu. loucura que era, barriguda e tal. E aí, aí eu falei, não, cansei. Não quero isso para mim, tal, não cansei. É porque é uma rotina muito puxada, né? Não é que você vai todos os dias para o mesmo lugar. Cada dia você está num canto. E aí tem a logística de casamento, de filho, né? Grávida, ou seja, esperando ali um bebê. Turbilhão acontecendo. E aí eu acho que isso que você falou, assim, e não conseguia, não tinha dinheiro para nada, né? E parece que a gente tem a ideia de que quanto mais trabalha, mais dinheiro se tem. E eu acho que, assim, não, certeza que isso é completamente errado. Você tem que trabalhar com estratégia, né? Para ter dinheiro, senão não adianta. Não é a quantidade de tempo que fica. Eu, assim, eu me espelho muito no meu pai, né? Assim, meu pai é o exemplo, assim, que eu sigo de trabalho mesmo, porque ele e a minha mãe construíram tudo, assim, juntos, né? E me mostrando, não falando, assim, mas me mostrando através, né? Eu observando ele, assim, que
é batalha, a vida é batalha, entrega, dedicação, é luta. Reinventar, né, o tempo todo. Ele, para mim, é a minha inspiração assim de trabalho. É o meu pai, porque igual ele não tem estudo na área dele e eu encaro ele super bem sucedido, sabe? E assim, às vezes a gente fica xingando ele, pai, não é assim, não faz assim não, tá. Ele, deixa comigo, e realmente o jeitinho dele dá certo. Então, assim, eu tenho uma inspiração grande nele, mas eu vejo que ele, assim, a vida inteira ele só trabalhou muito, sábado, domingo, feriado, dia santo, e perdia um pouco de momentos em família, né? Então, assim, eu tento usar a inspiração de trabalhar muito, de ir à luta, de ter responsabilidade e tudo, mas eu tento ponderar isso também, que aí eu pego um pouquinho do exemplo. Mas, então, eu estava, nessa época, igual você falou, trabalhando muito sem retorno. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, eu vou desistir, eu não quero mais ser dentista, nem não odontologia. Eu estava acabando a minha especialização e aí minha mãe, como não? Não, você não pode fazer isso. Eu falava, nossa, não, ortodontia, você atende 20 pacientes por dia, nossa, você está doida, não. Aí eu falei, pai, eu quero trabalhar aqui no restaurante. Eu quero. Nessa época, igual eu te falei, não estava legal, assim. Aí eu falei, eu quero trabalhar aqui no restaurante, eu vou sair das clínicas que eu tô. E aí tô grávida, como é que eu vou fazer para ter dinheiro e tal? Aí meu pai falou, não, você tem sua profissão. Meu pai e minha mãe, não, você tem sua profissão, monta seu consultório. Aí meu pai, mas consultório seu também acaba que você vira escravo. Aí eu falei, não quero consultório agora, não, eu tô para ganhar Leonardo e tal. E aí eu ganhei Leonardo e voltei a trabalhar com ele. Ele tinha 28 dias. Nossa, mãe, não tinha nem um mês. Assim, eu tinha Ju, né? Santa Ju, que trabalhou comigo 11 anos lá em casa. Ela que, assim, bem dizer, criou Leonardo no início para mim, porque eu estava nessa rotina de clínica e não conseguia largar. Que eu falava assim... Ficava dependente do dinheiro, né, Bárbara? Única e exclusivamente, que eu não estava feliz. Feliz eu não estava ali. Assim, era uma realização eu ter me especializado em ortodontia. Eu amo a ortodontia. Mas eu não estava feliz. Não estava uma vida bacana, prazerosa, assim. né? Sabe? Assim, e eu tendo que deixar Léo menos de um mês, assim. E eu tirava leite. Eu lembro que eu acordava 4 horas da manhã, tirava leite, congelava os leitinhos lá e tal, deixava para ele. Mas não é, né? Então eu falei, não é isso. E aí eu decidi, não, eu não quero mais ser dentista. A gente fica com raiva da profissão, né? Isso em 2017. Eu falei, eu quero trabalhar no restaurante. Nessa época também, eu trabalhava lá em Venda Nova, né? E tinha uma fábrica de sapatilha Mille, em frente à clínica. E eu lembro que eu comprava essas sapatilhas para vender, para complementar a renda, assim, e ajudava. Então, assim, fiz um cadastro com o CNPJ do meu pai. Falei, pai, eu preciso de um CNPJ para eu comprar atacado e tal. E me ajuda aí. Aí ele fez o cadastro comigo, comprava minhas loucuras, coitado. E aí eu vendia muita sapatilha nessa época que me ajudava. Então, e aí eu falei assim, não, eu vou ficar no restaurante, Só que meu pai, ele tem dificuldade em delegar. É o jeitinho dele. E ele falava, não, eu não quero isso aqui para você. Minha mãe, não, você tem sua profissão e tal. E aí eu falei, não, então vou montar meu consultório. Aí montei a clínica, assim, era um consultório, eu sozinha. Cheguei, assim, sem saber de nada. Porque a gente... eu formei em odontologia, a gente forma sem saber um negócio. Você não, né? Porque a partir do momento... É só a prática, né? É só apanhando ali todo dia, e errando e aprendendo, e, como diz, né? Tomando ferro para aprender. É assim que eu aprendo. Fiz um curso de gestão recente, mas na prática mesmo é que aprende. Então, quando eu montei o consultório há 7 anos atrás, vai fazer 8 agora,
eu, assim, me vi dentista ali e continuei com aquela postura de dentista, né? Ortodontista. Queria... E eu tinha um sonho. Aham. Eu queria ser dentista. Mas você fala isso, Bárbara, e eu acho que isso é talvez o maior problema da questão dos cursos de graduação, assim. Porque formam, principalmente esses profissionais que têm a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, enfim. Formam técnicos ótimos, mas não dá nenhuma noção de gestão, dessa coisa. Não volta nada do olhar da graduação, do curso, para o empreendedorismo, nem nada. Não. Então, a gente sai cru para qualquer coisa nesse sentido. Isso. Então, talvez o curso não mostre isso como uma possibilidade. Você vê que você teve muita resistência, né? Não, vou abrir meu negócio. Tipo, não era talvez uma possibilidade. Não, de início assim, não era o que eu queria, assim. Um incentivo dos seus pais. Tipo, tem esse caminho também, não é só aqui. Né? A gente não vê como possibilidade por conta do ensino. Não é ensinado, né, a isso. Não. E, assim, na área da saúde ainda, eu acho é pior porque a gente é travado de falar de dinheiro como paciente, porque você está falando de saúde. Então, é como se você estivesse vendendo. Da vergonha. Então, eu enfrentei muito isso. Eu vim de 6 anos do cargo público, né, assim, de dentista prefeitura. Então, assim, eu não sabia negociar com o paciente, falar de orçamento. Eu travava muito nisso. Então, assim... e aí tinha muito aquela... Não vou te cobrar isso, não. É conhecida aqui de Sabará. Não, eu vou te dar um desconto. Não, essa aqui não precisa. Nossa. Então, assim, eu comecei assim mesmo e tal. E aí fui quebrando cabeça, boletos chegando. Que a gente foi levando uns pés, porque é assim, né? Vai levando, como é que vai fechar a conta, gente? E aí, assim, a clínica, eu comecei lá sozinha. Então, eu fazia a parte clínico geral. Quando precisava de alguma especialidade, igual canal, eu encaminhava. Encaminhava para outros dentistas aqui da cidade, ou colegas lá de Belo Horizonte, sempre encaminhava. E aí, nessa época, eu falei, por que não expandir, ampliar, né? Aí eu falei, eu vou querer aqui. E, assim, com muita dificuldade no início, assim, de ver o meu negócio como um negócio, né? Você vê como, assim, eu quero entregar saúde, eu quero pacientes felizes e tal, mas você não vê aquilo, assim, como... uma empresa. Não, né? A gente da área da saúde é muito difícil isso, assim... não é só a gente, mas, assim, as pessoas, elas têm essa concepção, tipo assim... vendendo saúde, assim, falar de... falar... tem um estereótipo negativo, né? O que você falou. E, assim, eu acho que por trás de tudo é uma empresa, paga imposto, né? Tem quem trabalha ali. Isso. Então, assim, não tem como ser de outro jeito, né? Não. Mas eu demorei, assim, para eu... dar uma viradinha na chave para eu enxergar, assim, porque eu estava ali também trabalhando muito, graças a Deus, assim, isso eu não tenho isso que reclamar, desde o dia que eu montei a clínica. Deu muito certo, graças a Deus. Eu acho que, assim, eu me cobro muito, assim, sempre fui muito cobrada. Dentro de casa, sempre fui muito cobrada de ter responsabilidade. Eu era doida, né? Eu sempre fui muito doidona, sou até hoje. Mas, assim, você pode ser doido, mas com responsabilidade, né? É meio isso, assim. Então, quando eu montei o consultório, eu tinha a dificuldade, mas foi dando muito certo. Então, assim, tentando entregar o meu melhor mesmo ali enquanto profissional, buscando estudar, que eu falei, não, gente, é muita responsa, sozinha. E aí eu tinha uma funcionária na época e tal. E aí eu fui chamando dentistas para trabalhar comigo. Primeiro, né, veio uma fazer canal, outra para fazer prótese e tal. E aí, porque são coisas que eu não faço. E aí
quebrando cabeça, todo dia resolvendo um pepino, e aí funcionário pede, e nisso você vai entrando no negócio. E aí eu tive na especialização de ortodontia, lá na UFMG, eu tive o Davidson, que foi um professor meu, que, assim, eu brinco que ele é assim, é meu anjo da guarda, sabe? Ele é um grande incentivador, assim, do meu negócio. Eu vou até mandar para ele aqui que ele vai... Mas ele me deu a mão, assim, mesmo, assim, não. Eu precisava de ajuda. Eu falava assim, Davidson, eu quero aprender ortodontia, eu quero aprender... Eu posso ir para sua clínica? E ele falava assim, pode me acompanhar lá. Eu passava o dia lá olhando... E aí eu falava assim, eu vou querer minha clínica igual a do Davidson. Então, assim, eu tinha um dia da semana que eu ia para lá ver. E aí eu fui me espelhando muita coisa ali. E ele veio uma vez aqui na minha clínica, né? A clínica devia ter uns 2 anos, assim. Ele veio fazer um trabalho aqui para mim, que eu chamei ele. Falei, Davidson, vem instalar um aparelho aqui para mim e tal. Ele veio. E aí ele falou, Bárbara, sua clínica tem potencial demais. Aí eu falei, Deus, tem nada. Aí ele falou, tem demais. Bárbara, você está doida? Coloca outra cadeira aqui. Porque lá, ali na Rua do Caquende, né, onde é a minha clínica, era uma casa antiga, mas que depois... o imóvel da minha família era uma casa antiga que transformaram numa empresa de rastreamento veicular via satélite na época. Então, eles fizeram as salas e eu aproveitei aquela... À disposição. Então, assim, fui aproveitando. Na hora que ele chegou, que ele falou assim, parece que o trem é uma portinha, mas quando você entra... E todo mundo entra na clínica, tem essa percepção. Não, que é muito grande e tal. Aí, ele falou assim, que o imóvel é seu... Bárbara... Aqui você tem muito potencial. E ele acreditou assim em mim muito mais do que eu mesmo, né? Assim. E na época ele falou assim, não, você tem que encarar isso aqui como um negócio. E aí aquilo foi começando a fazer sentido para mim. Existem hoje vários cursos de gestão, né, para a área da saúde. E aí eu falei assim, Não, aí não foi quando tinha 2 anos ainda, não. Quando foi com 4 anos de clínica, assim, 4 para 5 anos de clínica, eu entrei nesse curso de gestão e a primeira coisa que eles falam é a cara do negócio, é a estrutura, né, da clínica. Só que a clínica ela era muito boa. Mas eu falei, não, eu tenho necessidade. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, se eu imagino uma coisa, assim, igual eu imaginei ali, aí eu comecei a acreditar que ali poderia ser uma clínica maior e tudo, aí eu comecei a viver como se ali já fosse maior, entendeu? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma obra aqui, vou transformar... Vou estruturar mesmo. Isso começou a incomodar, né? Talvez esse olhar que ele teve, que você não tinha... Porque é isso, a gente precisa... Às vezes a gente tem que ter ou a validação de fora ou alguém de fora que te cutuca e fala assim, aqui, é isso. Vai. Eu preciso de alguém, assim, para falar assim, só vai. Porque aí, quando eu falo assim, eu tenho apoio, então eu vou. Eu tô indo. E eu vou com tudo. Isso começa a incomodar, porque aí você começa a pensar assim, por que essa pessoa tá falando isso? Então faz sentido, não é uma coisa da minha cabeça que tá nascendo do nada. Né? Exato. E aí você já começou a enxergar lá como grande, como uma clínica grande e com muitos funcionários e tudo. E aí comecei a viver aquilo ali, assim. Aí comecei a fazer o curso de gestão, né? E mudei lá a estrutura. E aí, na época da reforma, todo mundo falando assim, para que reformar? A clínica já é ótima, né? Meu pai, para que, Bárbara? Você tá ficando doida? E quebra ali, faz. Você, pra quê? Tá encaçando em DACA, pra quê? Mas, assim, foi muito bom, porque aí eu já expandi para outra sala, possibilitei, assim, ergonomia ali de trabalho mesmo, porque antes eu estava aproveitando. Então, se eu quisesse colocar... Você estruturou da forma ideal, né? E não como dava como eu peguei, né? Aí eu peguei e, assim, aí fomos... né, fomos eu e os dentistas que trabalhavam comigo, meus colaboradores, assim, crescendo, entregando qualidade, graças a Deus. Sabará, a gente, né, vive numa cidade pequena, onde, né, todo mundo conhece todo mundo.
a clínica ficou bem referenciada, né? A gente consegue trazer, assim, muita acolhimento, um atendimento humanizado mesmo, assim, mais individualizado. Porque ambiente de consultório é um ambiente temido. Ninguém quer estar ali. Ninguém quer estar ali. Né? Ninguém quer. A gente associa a emergência, né? Dor, né? Dentista é associado a dor, sofrimento. É isso mesmo. Então, assim, aí a gente tenta fazer do ambiente, fazer da melhor forma possível, apesar de que não é a melhor dos mundos ir para o dentista, mas a gente tenta fazer, assim, uma boa experiência. Ô, Bárbara, e isso também, você falou dessa questão da cidade pequena, né, dessa questão de ser bem posicionada e tal, aí eu volto lá atrás, igual você falou, sempre fui doida, né, sei lá. Enfim, então tem essa coisa que talvez você encarou essa dificuldade, que eu acho que é unânime, assim, das pessoas olharem e falarem assim, não, mas você é tão nova, nossa, será que dá... Sabe uma coisa meio assim? Sim. Eu acho que isso tem... Eu já passei por isso, às vezes também, né, a pessoa olha, nossa, será? E tal, enfim. Né, eu acho que hoje em dia isso não acontece mais, mas é um processo, desde quando a gente sai da faculdade até o momento que você vira e fala assim, não, agora eu acho que... Né, não tem mais dúvidas. Estou fazendo, estou mostrando serviço e tal. E você sentiu esse baque, assim? Muito. Tipo assim, de ser a doida da festa, né? do carnaval. A doida da festa, eu igual brinquei. Eu sou ainda mais ajuizada agora, né? Mas, assim, não, senti. E quando eu fui montar a consultório, eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou ter credibilidade. A palavra é essa, acho que eu não vou ter. Porque, né, eu sou muito comunicativa, até encarinho com as pessoas. Mas, assim, falo de tudo. E, assim, eu não deixo de ser eu mesma, entendeu? Não assim, perde a autenticidade. Não, a minha mãe me xinga às vezes, né? Porque eu me exponho demais nas redes e tal. Aí ela fala, Bárbara, isso não condiz com o profissional. Aí eu falo, mãe, eu não tenho isso. Mas, assim, quem é meu paciente, quem é meu cliente lá, sabe que, assim... Eu sou doida, mas eu sou muito responsável. Eu sou muito perfeccionista, muito exigente. E, assim, me cobro demais. E as meninas que trabalham comigo e tal, vão ver. Eu cobro para trabalhar comigo, assim, eu exijo mais. Tem que estar alinhadinha, tem que estar. Né? Tem que a engrenagem tem que rodar, entende? Então, assim, brincadeira é brincadeira, um ambiente legal, mas na hora... certa é a hora certa. Então, assim, eu consegui, graças a Deus, me posicionar enquanto profissional. As pessoas sabem que eu sou... Quem me vê no carnaval, apesar de que tem uns que falam assim, Bárbara, olha esse dente aqui, no meio do carnaval. No meio do bloco. Tem uns que me ligam e falam, já tô meio hoje, eu não posso te atender. Mas, assim, no meio do carnaval, assim... as pessoas correm, assim, não quero ser atendida, não. Mas, graças a Deus... eu consegui me posicionar profissionalmente porque ali é coisa séria, entendeu? E, assim, eu encaro o meu trabalho como uma coisa muito séria. Então, e, assim, existe falha? Existe, mas a gente tem que fazer a coisa certa. E, assim, eu não parei de estudar. Eu tenho 14 anos de formada, não parei de estudar dia nenhum nesses 14 anos, entende? Eu falo isso muito com meus filhos, eu mostro, né, o mais velho agora, 15 anos, ele fala assim, tô cansado de estudar, eu falo, você não vai parar de estudar nunca. Não vai parar nunca. Nunca, não existe parar de estudar. Não é a minha área, qualquer área, a gente está vivendo um mundo de grandes evoluções que não nos permite, infelizmente. E parar de estudar é atrofiar mesmo, né? Porque você deixa de aprender, mas ao mesmo tempo você está ficando assim para trás totalmente. E assim, quando você desperta, às vezes você já não vai dar conta, né, de acompanhar. Então, assim, não parei e assim, tento fazer ali o correto sempre, assim, né? Então, eu falo que assim, a gente nunca vai errar. Então, eu tenho o meu lado doida, que é o meu... que sou eu. Mas na hora de coisa séria, Mas, né? Bárbara, isso aí tem muito a ver com... Você começou falando disso, né? Que você foi na palestra do Karnal e ele perguntou quem é você. E aí eu não gosto dessa coisa de, tipo assim...
Ai, eu, agora sou eu profissional, agora sou eu pessoal. Gente, você é isso tudo. São as várias capinhas as ali multifacetas, né? que a gente veste para viver. Não quer dizer que no pessoal ser assim, que isso, né, tá diretamente. Aí você deixa de ser para você entrar no profissional. Não, isso aí, isso aliás, isso é perda de autenticidade mesmo, né? Você consegue ser tudo. Exatamente. E aí, com essa coisa da rede social, igual você falou, você se expõe, você aparece lá, dá o bom dia, e conta da vida, e que vai ter que operar. Eu também apareço ali, né, de alguma forma. Eu detesto essa coisa de você ter que ser toda engessada. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, óbvio, né? Eu acho que a nossa imagem é a primeira senso, coisa. Né? Mas sem perder a autenticidade, senão fica aquela coisa mecânica, chata, burocrática, e aí surpreende negativamente as pessoas. Exato. Nossa, mas que isso, não é? A pessoa... E tem essa expectativa, essa coisa assim. Concordo. Né? Então... Assim, eu expunha muito os meninos, né? Agora exponho também, mas assim, antes era mais. Aí eu falei assim, gente, não, eu vou expor meu trabalho, né? Assim, eu gosto mesmo, assim, de interagir, gosto nisso, mas assim, essa questão que você me questionou assim, Bárbara, você tinha medo de não ter credibilidade? Tinha. Eu não montava consultório aqui por isso, assim, eu falava assim, não, ninguém vai. Ninguém vai. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou uma boa dentista, me achava uma boa dentista, mas não, aqui na minha cidade não. Então, eu tinha isso muito de trabalhar lá em Belo Horizonte. E não, isso dá super certo. Graças a Deus as pessoas conseguem, né, ver que dentista, ela tem uma vida. Tem uma vida. E assim, é igual quando eu fui mãe, eu achei assim, não, agora eu sou mãe. Eu não vou poder... E eu fui mãe nova, então, 20 anos, eu falava assim, não vou poder... Acabou tudo, nada, né? Que nada. Foi ótimo ter sido mãe nova, que agora, ó... Tem um parceirão, né? Adolescência, assim, ele já tá querendo ficar longe, assim, mas não deixa, não. Não, tá doido. Agora, quando que entrou a harmonização na sua vida? Como é? Eu diria que é desde lá de sua mãe que você conta, porque eu lembro, eu novinha, assim, quando eu comecei a sair, acho que eu já até falei isso. Aí você era uma geração acima da minha, né? Mais ou menos. Um pouco mais velha, assim. Então, eu era muito nova, destoava muito na época. Hoje, não mais. Aí, eu já olhava, assim, tinha as meninas de Sabará que eram as arrumadas. Aí, você tava lá no meio. Tipo, assim, era baile no cravo. Gente, nossa, linda. Sempre um saltão alto. Hoje em dia, tem essa coisa que quase ninguém usa. Hoje em dia, a gente não vive essa escravidão de salto mais, né, Pri? Mas sempre um saltão, sempre... Então, acho que isso veio lá de trás, inconscientemente, né? Veio. A estética, então. Eu sempre gostei, né? Igual eu te falei, minha mãe muito vaidosa, sempre. Eu sempre gostei de me maquiar, de me arrumar. Eu amava. Sempre fui muito precoce em tudo, né? Pri, eu sempre fui precoce em tudo. César, meu marido de Laura, que fala, não, Bárbara, você é precoce em tudo. Sou precoce em tudo. E, tipo assim, igual você falou, as minhas amigas sempre foram mais velhas. Eu sempre andei com meninas, assim, 1, 2 anos mais velhas. Então, assim, eu era mais novinha, mas já usava maquiagem, saltão. Então, assim, todo mundo me via... Da idade assim. Turma. E eu acho que eu gostava daquilo, de parecer mais velha, né? Que bobeira, mas assim... Eu também era assim. Eu lembro uma vez, eu tinha 11 anos, eu queria ir pra rua de salto. Salto agulha. Porque eu via minhas primas usando, nem morava aqui em Sabará. E minha mãe não deixava. Teve um dia que ela virou e falou assim, então você vai. Eu pus minha mini saia, meu salto agulha, subi a pé, do fogo apagou. Cheguei lá, gente, meu pé, assim, e fazendo de durona, porque eu queria estar plena. A gente aqui em Sabará com essas pedraiadas. Pagando mico, né? Mas quem nunca? E assim, então eu sempre gostei. Eu, de me arrumar, da estética, igual eu falei, né? Meu sonho era ter... eu ainda falo que esse sonho ainda não morreu, ele ainda existe em mim. De ter um salão de beleza, porque eu via minha mãe sempre arrumando e tudo. Então, quando entrou a harmonização facial, assim, na verdade, eu fiz um curso de Botox em 2016, porque eu já fazia em mim. Uma amiga já fazia em mim Botox. Falei, gente, eu vou fazer esse curso, porque aí eu mesma aplico em mim. Beleza.
E aí fiz o curso de harmonização, porque a harmonização ela virou uma especialidade da odontologia, né? Então, assim, por mais que a gente enfrente ainda um preconceito muito Eu ia grande até falar disso, disso. muito grande, até entre Tem colegas de essa profissão. polêmica toda, né? Não, entre colegas de profissão. Tipo, é uma coisa vista assim, a harmonização facial. Não é, porque é novo, né? É uma especialidade nova da odontologia. Então, assim, aí quando eu fiz esse curso, aí eu apaixonei. Assim, eu falo que assim, eu já fiz curso de cirurgia oral menor, amava, fiz a especialização de ortodontia, mas assim, na hora que eu fiz o curso de Botox, e aí no mesmo dia que eu fiz o de Botox, tinha a opção de fechar para fazer preenchimento e tudo, que seria na outra semana. Eu lembro que eu já saí de lá Com matrícula. com matrícula. Falei, não, eu quero aprender, não amei e tal. E eu sou assim, empolgada. Não, eu sou intensa, então é 880. Assim, se for para fazer mais ou menos, não faço. Não me chama, não. Assim, né? Comecei a andar de bicicleta há pouco tempo. Não, se não for para fazer mais de 100 quilômetros, não quero. Aí fiquei com o joelho, parei. Então, eu sou assim. Aí, quando eu fiz o curso, em 2016, falei, é isso que eu quero. É essa área, gostei, mas eu acho que Sabará não vai dar muito certo. Falei, não vai. E tem. Só que aqui a gente vive isso, né, Pri? Assim, nada dá certo em Sabará. Nada dá certo em Sabará. Esse estereótipo negativo. Eu resolvi apostar nisso. Eu falei, não, vai dar. Vai dar, porque ninguém faz isso aqui. Aí minha mãe, por isso mesmo, aí que você não tem, ninguém faz isso aqui. Eu falei, não. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vou fazer. E aí comecei a estudar, porque é muito difícil, Priscila. É muito difícil. Então, assim, as pessoas ligam a estética à futilidade. Não é. Quando você está ali na prática fazendo, você está lidando com vasos, com nervos, com intercorrências, como o que fazer com intercorrência. É isso, é estudo, estudo, estudo. E é uma área da odontologia. Então, aí eu vi e falei, cara, vou ter que estudar muito. E aí comecei a estudar nisso e gostar. E gostar porque é o seguinte, uma coisa é ser dentista e tratar um canal. Beleza, aliviou a dor. Mas se sair mais bonita... Você vê o resultado, né? Então, assim, você entregava... Eu fazia, né? Comecei a fazer Botox Day e tal, porque eu não tinha um fluxo legal de pacientes. Ainda eu fazia o dia do Botox, na tentativa de encher, porque aquilo você abre, depois de uma semana ele já não dá, né? E aí, então, assim, eu comecei o Botox Day na cidade, assim, foi a primeira onda, assim. Aí... e vem com muito preconceito junto, né? Nossa, dentista fazendo botox. Nossa, teve na época assim, uma psicóloga que comentou assim, você não sabe. Foi um comentário muito agressivo na época que eu falei, não, vou responder com a lei que me permite, né, dentro da minha área de atuação. Falei, quer saber? Deixa. Aí deixei. A vida vai mostrar. Mas aí fui assim, e aí comecei lá, Botox. E aí, sabe quando 15 dias depois o paciente tem que voltar para o retorno, aí ele chegava e falava assim, Bárbara, não, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, você lidar ali só com feedback positivo. Então, assim, é gratificante a parte odontológica, a parte de dente mesmo ali, de sorriso, de devolver saúde, mas a parte estética é muito legal. E assim, e aí eu tenho uma visão crítica da estética, porque, igual eu falei, né, a estética é ligada à futilidade, e não é, porque assim, eu lido com preconceito, igual eu falei, até com colegas de profissão mesmo, mas não é. Eu ia falar que essa questão de você falou aí da saúde do dente, né? Essas outras coisas, mas a estética, não estou falando de nada exagerado, de nada de futilidade nem nada, mas muitas vezes ela está ligada com a saúde mental, assim. Claro que não tem nada a ver, uma coisa não abandona a outra de jeito nenhum. Não tem nada mais importante do que a mental. Mas são coisas que, quando você está, né, bem entendida de si, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você não está morrendo por
né, outras faltas, enfim, complementa ali, né? O bem-estar, você tá bem. Nossa, isso não tem preço. Esses dias eu fui convidada, a Polícia Militar me convidou para fazer uma palestra no Dia Internacional da Mulher. E aí eu fui lá, foi uma honra, foi muito legal. Participei e eu falei, gente, o que eu vou abordar? E aí eu abordei isso aí, falei assim, olha, a Organização Mundial da Saúde, antes a saúde era vista como ausência de doenças. E hoje não, a saúde ela é vista como um bem-estar físico, psíquico, né, mental, e é um conjunto mesmo. Então, tem muito a ver com a autoestima, com você estar bem. E eu falei lá assim, que a autoestima não está ligada à beleza, mas é parte do conjunto. A estética é parte do conjunto ali, né, de autoafirmação. Eu acho que a beleza ela se torna fútil, a estética ela se torna fútil quando ela é isolada, né? Então, assim, existem pessoas que elas a qualquer preço, a estética a qualquer preço. Só porque o outro está fazendo. Eu falo assim, a beleza, quando coloca em risco a saúde, ela já não vale. Né? Então, a beleza, ela é resultado, ela é consequência de um conjunto de fatores, né? Eu cresci com minha mãe falando assim comigo. Ela fala isso até hoje, assim. Ela fala assim, beleza quem faz é a pessoa. E eu concordo, tem várias pessoas que fisicamente são belos, né, muito bonito, até porque beleza é muito subjetiva, né? Mas assim, muito bonito, mas que é uma pessoa desagradável, que não está legal ali, né, transmitindo. Sim. Então, assim, é um conjunto. Sim, mas certeza. Eu não acho a estética algo fútil, não. Porque eu que estou vivendo. Eu que estou ali vivendo, eu vejo que não faz um bem danado, sabe? Então, assim, entrei de cabeça na harmonização, estou fazendo um curso e vou entrar em outro agora. Já estou cometendo uma loucura aí, que eu sou... assim, me vem a ideia. Eu vejo potencial, vejo que está dentro das condições. E aí eu escuto o meu íntimo, eu sigo. E tem dado certo, sabe? Então, assim, já vou entrar para uma outra coisa aí, uma doideira, mas que agora eu acho que eu não saio dessa área mais, não. Se encontrou, né? Me encontrei. Mano? E estou feliz. Isso é ótimo. E isso é verdade, assim, a gente não... Eu acho que nada é isolado, né? Então, essa coisa... Gente, para a mulher, principalmente, está completamente ligada à autoestima, a estar bem, né? E não estou falando que é o procedimento que faz você ficar bem, mas você olhar no espelho, né? Você tá bem, né? Ver, gostar do que vê, enfim. E a tecnologia, não, né? É um empurrão. Um empurrãozinho, com certeza. Mas isso não anula de forma alguma as outras questões, né? De internas. Exato. Né? Não, o que eu faço muito na minha consulta de avaliação é alinhar a expectativa. Porque tem pessoas que você pode oferecer um mundo assim, ó, de possibilidades na estética, que às vezes a pessoa tem condição, mas ela não está bem. Você sabe que a sua entrega não vai satisfazer. Entende? Então, assim, eu alinho muito expectativa. Eu tento entender o que você quer com esse procedimento, né? Os porquês também, né? Porque às vezes antes daquilo ali a pessoa tem que tratar outras questões. E eu encaminho, eu falo, não, vamos tratar isso aí, né? Interno, seu. Claro, vamos fazer, exemplo, vamos fazer um botox e tudo, mas porque ali eu sou ouvinte. Hoje mesmo eu encontrei com o Lucas, Lucas Maia, ele falou, gente, meu tempo de procedimento é 30 minutos, mas eu fico lá 1h30. Então, eu falo igual pobre na chuva, porque ali eu não estou entregando um produto, né? É um tratamento. Sim. Então, você tem que ouvir a história, tem que entender, tem que ser psicóloga, tem que ser... Então, assim, quando você vai oferecer um tratamento, né, uma estética para o paciente, você já sabe todo o contexto ali. Então, eu acabo que fico amiga. Tem um negócio que o pessoal fala assim, não fique amigo de seus pacientes, isso é antiético. Nossa, então isso aí eu tá lascada. Tô ferindo o código de ética, assim, ó, ferradamente. Mas, assim, me transformo em amigos mesmo, assim, de compartilhar. Tem dia que eu não tô legal ali, né, e tal.
às vezes, as meninas falam, nossa, você com esse bom dia, todo dia você está feliz. Não, tem dia que eu não estou legal, não. Mas eu chego ali no ambiente, a partilha que é ali na clínica... A troca, né? vai me nutrindo, sabe? Isso mesmo. E às vezes a gente não tá bem, são sempre as pessoas, né, que tem esse poder de mudar o ambiente, tem o poder, né? Agora, você comentou dessa questão, dessa polêmica que tem, né, na questão da... só o médico que faz procedimento, o dentista também pode e tudo mais. Minha prima, recentemente, ela é enfermeira, ela começou a fazer medicina, Fernanda. E aí ela estava me contando que tem, acho que, se não me engano, 2 dentistas na sala dela, e que um deles, ele é especialista em buco, maxilofacial, enfim. E que ele, praticamente, ele dá aula, porque de tanto que ele sabe, que é impressionante o tanto que ele sabe, assim, ele não sei o nome dele, enfim, mas ele é uma referência em alguma especialidade que ele atua. E aí ela estava falando que o tanto que ele está rompendo esses paradigmas mesmo, pelo menos ali na turma, e até mesmo com os professores, porque o cara sabe tudo da face. E aí eu falei, Fernanda, mas para pensar, o que o dentista mais estuda durante a vida acadêmica inteira é o rosto. Então, a cabeça e pescoço. Exatamente. Assim, me espanta quando eu vejo alguns colegas com esse preconceito, porque, assim, a nossa área de atuação é muito vasta. Mas, igual, né, um exemplo que você deu aí, a cirurgia bucomaxilofacial. Eu trabalhei 1 ano no Hospital de Lomberes, no Hospital Municipal de Lomberes, que eu nem falei, mas assim, eu trabalhei 1 ano lá, eu ficava no pronto-socorro odontológico, ou seja, pacientes com dor, chegava, fazia alívio de dor, tudo. Só que eu convivia lá com bucomaxilo. Eles fazem reconstrução facial, eles fazem cirurgia, assim, que envolvidas em trauma, por exemplo, acidente de carro, tal, reconstrução facial. Então, assim, a nossa área de atuação é muito competente, muito, e eu bato na tecla mesmo. E, olha, é uma profissão que não tem união, diferente da área médica. E eu estava até tentando lembrar que o motivo, porque ela contou o motivo que ele está fazendo medicina. Porque ele não quer ser médico, mas ele quer o título. Eu não sei se é por questão de salário, por avanço de algum título, alguma coisa nesse sentido. Ele fala assim, não, gente, eu estou super realizado, mas eu não lembro exatamente. Depois eu vou até perguntar a ela. Mas é assim, meramente por questão assim, de ter o título de médico e não necessariamente não, a gente encara muito esse preconceito. Igual esses dias eu mesmo recebi uma paciente falando assim, meu médico falou para eu não fazer isso com dentista, tal, que você não pode nem me prescrever. Assim, então, assim, são umas coisas que eu não debato, eu só falo, olha, seu médico está equivocado. Então, assim, existem preconceitos ainda. Eu, sinceramente, assim, a gente está amparada legalmente, né, por isso. E claro que existem vários tipos de profissionais, então, assim, eu também não tiro a razão, não, mas eu acho assim, se você é competente, se você busca, você sabe o que você está fazendo e se responsabiliza. Segue o caminho correto, Exato. né, Bárbara? Porque profissional bom e ruim tem em qualquer área. Em qualquer área. Tem charlatão em qualquer área, né? Então, cabe a gente entender essas escolhas. Olha, né? igual eu te falei, a odontologia não é uma classe de profissionais unidos. Foi a única vez que eu, assim, que eu me formei tem 14 anos, mas que eu estou na odontologia já tem quase 20 anos. Foi a única vez que eu vi profissionais da odontologia unidos, quando eles quiseram, né, o ato médico quis acabar com a área da harmonização facial. Menina, aí que você viu que tinha dentista nesse país. Então, assim, vencemos essa batalha e cada vez mais, eu vou em muito congresso, vou em muito curso, você vê a competência da galera que está aí, é muito. Então, assim, não, que preconceito bobo é esse, exatamente. né? Eu acho que é, de fato, quem está ali do outro lado, né, saber escolher para prevenir qualquer, né? Porque, assim, falando da questão de saúde, né, do corpo humano, é algo que não é uma receita de bolo, né? Pode dar algum problema e ser normal.
médico, Não, dentista, mas qualquer área. Mas a gente existem tem- aberrações. Não, né? eu falo assim, que a gente tem que saber, pelo menos, escolher o profissional que vai nos amparar em caso de, né, De intercorrência, exatamente. claro. Não, porque as intercorrências, elas existem. Então, você tem que saber assim, e aí? O que fazer, né? Então, começou logo no início da harmonização, assim, acontecer algumas intercorrências. E aí, os profissionais falavam, acontecer intercorrência, vai para a área médica. Não, mas hoje a gente já consegue, né? Por exemplo, não ficou legal. Exemplo, né? Um preenchimento. Não ficou legal. Então, você vai lá e tem recurso. Aplica hialuronidase, é totalmente reversível. Então, assim, você tem que ter conhecimento. Né? É igual um implante, igual um canal. Teve um problema, fraturou uma lima ali dentro do canal. Tem como conduzir, né? Condições, Então, assim, nada mais é do que uma especialidade da odontologia, como qualquer outra, né? Então, tem um risco quando você faz uma extração? Tem, mas você tem que saber contornar. Então, mesma coisa. Então, eu graças a Deus, eu já vejo assim, a minha equipe, né, tá lá, todo mundo, a gente acredita nessa odontologia de muito estudo, de qualidade, e é isso, e as coisas estão acontecendo. Hoje, graças a Deus, a gente, né, eu tô com 5 funcionários na clínica, 7 dentistas, estão 12 pessoas ali movimentando, pepino todo dia, é luz que queima aqui, é coisa, e eu com a mão na massa ali o tempo todo. Mas gosto dessa correria, acho gratificante. Quando a gente para, igual hoje, assim, você me deu essa oportunidade de parar, olhar para trás, ver o trajeto, é muito legal. Não, é legal mesmo. E são momentos importantes também, né? De pensar, nossa, eu tô num lugar... Às vezes a gente fica olhando só para frente, né? Eu quero isso, quero... Mas às vezes é bom parar e falar assim, nossa, é um clichêzão, mas nossa, eu tô aqui, eu queria estar há tanto tempo atrás, é exatamente onde eu queria estar, é exatamente o que eu queria estar fazendo. A gente tem que fazer esse exercício, porque, assim, eu falo que eu tenho muito empreendedorismo em mim, assim, eu tenho um perfil. Então, assim, eu sempre quero mais, mais. Eu não estou falando de dinheiro, de grana, não. Eu quero, assim, o sucesso da empresa, eu quero ver a empresa crescendo, né? Fazer acontecer, igual eu falei com você. Falei, já estou arrumando outra loucura. Eu às vezes chego, falo com o Fred, Bárbara, cuidado, minha mãe, cuidado, meu pai, cuidado. Eu não, vou embora. Então, eu tenho isso muito. Então, assim, mas a gente tem que se policiar a valorizar o agora. Porque senão você só vai querendo mais, quero isso. E não está conseguindo usufruir daquela batalha ali que você conquistou, entendeu? Tá ignorando aquilo? Não. Igual eu falei, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. As pessoas acham assim, falam, não, então tá podendo. Não, mas não é. Eu estou feliz, assim, de ter um trabalho, trabalhar com dignidade, sabe? Assim, a clínica, a minha cara, tendo uma equipe... a minha equipe hoje, não, graças a Deus, eu falo que, assim, eu sou privilegiada, que as meninas, elas vestem a camisa mesmo, assim, à base de muita reunião, muita meta e tudo. Alinhamento. Mas elas vestem a camisa, então, assim, eu gosto de ver isso, sabe? É prazeroso, né? Não, demais. Não, isso é ótimo mesmo. E essa questão de trazer, de formar essa equipe que também compra esse sonho, que quer fazer acontecer, isso é um desafio, mas é muito prazeroso quando você consegue, né, alinhar isso tudo. Assim, eu ainda tenho muito a caminhar, quero caminhar ainda muito, né? E graças a Deus que eu penso assim, eu falo assim, a gente tem que viver de sonho. Eu falo isso muito com o Fred. Fred, qual que é o seu sonho? Você tem que ter um sonho. É isso que nos move. Mas aí eu falo assim, e aí eu tô puxando ele para esse lado empreendedor também, né? Assim, porque ele está no cargo público, ele é concursado, e aí eu falo, qual que é o sonho? Que isso nos move. Mas você tem que estar ali chamando a equipe para viver o sonho com você, porque senão não faz sentido. Porque trabalhar só pelo dinheiro... Eu sempre tive isso em mim. O dinheiro é importante? Claro que é. O lucro é importante? Claro. Afinal de contas, é uma empresa.
mas a história, o legado, o que gera na vida das pessoas, é isso que faz prosperar, sabe? Assim, eu tenho isso para mim. Chamar para fazer parte, né, desse sonho. Então, assim, às vezes eu saio para almoçar com as meninas lá da clínica, direto, né? A gente sai para tomar uma, faz um happy hour na sexta, assim, existe isso também lá, a gente sai para tomar uma. Gente, qual o problema nisso, né? Então, assim, claro que tudo com limites, com muito respeito e tudo, mas, assim, eu fico mais com elas do que com o povo da minha casa, com meus filhos, com meu marido. Então, assim, tem. Boa, né? Então, elas vestem, sim, a camisa ali, peleja, mas gestão de pessoas é a parte mais difícil de qualquer empresa. Eu imagino que seja assim. Na odontologia, eu vejo que é. Mas é mesmo, porque, né, pessoas são inconstantes, têm, né, suas questões, enfim, eu acho que lidar com gente não é complexo, né? Lidar com erros, acertos, frustrações, né, decepções, e tem que ter uma cabeça boa ali. E como é que é Fred no meio disso tudo? Você falou que é o maior incentivador, né? Ele é. Não, assim, Fred, ele acredita muito em mim. Ele tem uma visão minha, eu falo que é assim, né, marido mesmo, ele tem uma visão minha, assim, maior do que eu sou. Mas então ele me apoia em tudo, desde o início. Teve uma época, na época da pandemia, né, ele saiu do restaurante, ele trabalhava no restaurante, no hospital, ele saiu do restaurante. E aí aquilo foi muito ruim para ele, assim, financeiramente e tal, e ele... Aí ali ele falou assim, não, pode ficar tranquila que eu vou segurar a barra com os meninos. Porque eu falei com ele, eu quero sair, quero fazer curso, quero viajar. E ele falou, não, pode ir, eu vou segurar a barra com os meninos aqui, com a casa, porque agora eu estou trabalhando meio período. E ele, nessa época, ele deu uma boa abraçada, assim, ficou pouco tempo com isso, mas assim, deu uma abraçada. Então, e aí eu vou para congresso, vou para curso, ele me impulsiona, ele vai mesmo. Eu arrumo umas doideiras, ele fala, eu só consigo te apoiar e tal, e ele me apoia mesmo. Então, assim, eu acho assim, a gente soma, né? O que sobra em mim, falta nele, o que falta nele, sobra em mim. Então, a gente é um conjunto, assim, claro, cheio de erros e acertos como casal, mas a gente soma um com o outro. E, assim, quando eu vejo que ele está para baixo, eu dou uma impulsionada, ele também, e assim a gente... Isso é parceria, é parceiro, né? Fredão é parceirão. Não, com ele também é bem assim comigo, é bem... Essa pessoa que incentiva, que às vezes volta para trás, é assim, não, pensa direito, põe o pé no chão. A gente Mas é muito que tá sincerão, ali, assim, ele hoje mesmo, ele mandou assim, que eu estava bem ansiosa de vir, né? Ai, Fred, porque Priscila, eu vou emendando um assunto no outro, e aí eu não termino aquele assunto, eu morro de medo disso. Aí eu falei, Fred, vamos lá, que aí você me... ajuda. Ele falou, que nada, você vai dar um show, me mandou uma mensagem, ele falou assim, você é chata pra caramba, mas eu amo você. Então, assim, a gente é um casal sem mimimi, assim, eu falo que, assim, raizão mesmo, assim, não tem muita frescura, não, até porque também já tem o quê, né, que nós estamos juntos, de casado, nós temos 13 anos, mas que nós estamos juntos mesmo 17 anos já, né? Nossa, mãe, tem quase maioridade. Então, assim, já é um parceirão e até nessa fase, igual você falou, os meninos adolescentes e tal, tem que ter essa parceria, né? A gente foi muito bem, assim, nós fomos pais, assim, né, pegos de surpresa e tudo, e a gente encarou aquela missão juntos, né? Eu falo que, assim, eu recebo muito elogio, Rafael, da educação, né? Que ele é um menino, graças a Deus, muito educado. Aí eu recebo muito elogio. Nossa, ele é muito educado, parabéns. Aí eu falo, gente, isso a gente entrou de cabeça mesmo, assim, em ser pais mesmo, em querer o melhor para ele e tudo. Mas eu acho que a gente não estava preparada, era para tal da adolescência. Porque eu fui uma adolescente terrível. Então, assim, ele está começando a fazer as coisas de adolescente. E eu tô, assim,
desesperada, Perdida. porque eu falo assim, Rafael, eu já sei tudo que você Não tá me engana, fazendo, por não me favor. engana não, que isso aí eu já sei o que é que você tá arrumando, mas assim, e aí a gente tá assim, com medo, vivendo essa fase de medo, mas juntos, né, assim, vamos ter que passar, vamos passar, Não assim. tem outro jeito. E é isso, é entender. Não sou mãe ainda, mas eu imagino que deve ser um mega desafio. E, ao mesmo tempo, entender. Nossa, mas eu já vivi isso, eu já quis isso. Já quis, mas assim, Pri, nossa, eu tô quadradona, eu tô uma mãe quadrada, eu sempre que fui doida de tudo, aberta de tudo, né, tudo fiz, tudo, vai dar tudo eu certo. sempre fui precoce, e assim, uma adolescência, vivi muito, Entende? mas tô quadradona, É e mãe. Fred também. É mãe, tem jeito, não. É. Ai, e Leonardo tem quantos anos? Leonardo tem 9. Ah, então tá. Não chegou ainda, não. Mas aquele lá é uma barbinha 2, viu? Vai, assim, Danadinho. ele ali, ninguém fala, tipo assim, não vai dar certo, ele, não, primeiro eu vou tentar, sabe? Ele é bem eu, assim, isso aí, Mete uma as gracinha. caras e vai. Vai, sem medo. E Bárbara, essa questão que você falou, assim, você falou que depois de um tempo que buscou essa qualificação para gestão mesmo do negócio e tudo mais. Porque antes tem aquela coisa, né? Ah, não, sou dentista, eu sou arquiteto, Você viu muita diferença, com certeza, sim, mas conta um pouquinho dessa diferença quando você passou a ver como um negócio mesmo, assim, e saiu daquela coisa não amadora do atendimento, mas como empresa, talvez, assim. Você viu grandes impactos e eu quero puxar também para a questão da rede social. O que você vê de importância no seu negócio? Porque eu acho que está totalmente alinhado, né? Eu vi uma grande mudança, assim, em visão de empresa. E, assim, depois que eu comecei a encarar como empresa, que eu precisava de sair do mocho é a cadeira, né, que a gente senta ali, eu precisava de sair do atendimento, do operacional, para fazer a gestão, então eu precisava me ausentar, porque antes, aquela visão que a gente tem, né, eu tenho que estar operando, trabalhando. Ninguém vai fazer igual eu. Vivi, falei, as pessoas gostam de mim. E até hoje tem umas que falam, não, eu só quero se for com Bárbara, até porque a clínica carrega o meu nome, né? Então, assim, referencia assim, tratamento com a Bárbara, né? Não eu tenho muitas coisas que eu não faço, né? Então, assim, cada um na sua especialidade. Mas eu precisei de sair um pouco de cena ali do atendimento para eu estruturar a parte burocrática, financeira, de gestão mesmo. E deu toda a diferença. Então, assim, o curso, ele me deu uma... Assim, eu falo que ele me deu um pezinho, porque eu precisava daquilo, eu precisava falar assim, eu preciso de ter coragem de sair. Eu ia falar isso, eu acho que é um ato de coragem, desprender do operacional, né? E sair de cena é um ato de coragem, porque é muito difícil. É difícil e as pessoas te cobram, né? Porque começa a falar assim, ela não está atendendo mais. Ela agora... Só que as pessoas acham assim, ela não está atendendo... Eu acho que no início eles pensavam assim, ela não está atendendo, ela está na praia agora, está com a vida feita. Que jamais. Aí que eu falei assim, cara, eu estou tomando prejuízo nisso aqui demais. Nossa, a clínica está demandando. Aí que você para olhar, porque você vai vivendo assim, ó, automático. Pagando conta. Pagando conta. Entra, sai e entra. Não, tá muito paciente, tá dando certo. Não é isso, né? Então, assim, aí você vai vendo o lado que dentista não vê. Né? Que enquanto eu tô ali, enquanto dentista, eu não consigo ver. Então, eu tô ali focada no tratamento do paciente, em atender e tudo. Então, eu precisava de sair um pouco mesmo para estruturar. Então, assim, foi um passo muito legal que fez a clínica mudar a cara, mudar o formato. No início é difícil, as pessoas elas se impactam, né? Elas interpretam aquilo mal. Mas eu precisava pagar para ver e acreditar naquilo que eu estava
aprendendo na teoria, né? Eu falava, não faz sentido se eu não parar para colocar na prática. Então, foi. E aí entra as redes sociais, né? Que, assim, hoje em dia não existe você fazer a divulgação do seu negócio num banner, por exemplo, ali na estrada. Por exemplo, num outdoor, né? Eu quis dizer outdoor. Ou sair distribuindo banner. Não faz sentido mais. Então, assim, colocar numa rádio não faz sentido. Então, assim, qual que é a forma que a gente tem? A melhor forma é a boca a boca, né? Ela é a mais antiga. Mas é a melhor, assim. Mas só que um negócio não se sustenta só com boca a boca. Então, eu escuto muito, assim, que eu me exponho muito. Eu dou a cara a bater, né? As pessoas acham que é fácil. Às vezes, você tá ali fazendo um patrocinado. Eu fiz igual esses dias no Chafariz do Caquen e tal. E o negócio roda toda hora. Aí eu encontro com todo mundo. Não tô aguentando mais ver sua cara. Mas, assim, porque às vezes tá cansativo, mas tá chegando ali num bairro distante. Sabará é enorme, né? Sim. Tá chegando ali no Rosário, de pessoas que não conhecem a clínica. Então, eu vi que faz sentido as redes sociais. Comecei com uma coisa informal, mostrando dia a dia, mostrando minhas boberices, né? Meu jeitão mesmo. E assim, aí tinha muita interação assim, de conhecidos. Não, Bárbara, você é bobo demais. Não, Bárbara, menos. Aí quando eu saí na rua, assim... não, Bárbara, eu vi que você foi ali naquele lugar, não, que legal. Então, assim, eu vi que uma forma da gente atingir, de mostrar o trabalho, seria nas redes sociais. E aí eu comecei a querer alimentar isso todos os dias. Então, assim, a página do consultório é bem legal, porque traz muita gente. Eu tenho lá na clínica, né, um sistema que eu falo com as meninas, primeira consulta tem que preencher isso aqui para a gente saber até se o marketing está valendo a pena investir. Então, assim, você vê como nos conheceu. Então, assim, quando é indicação, o paciente já vem com a boa impressão do local, mas quando não é indicação, quando vem ou Instagram ou TikTok, né, marketing... Vem uma pulguinha atrás da orelha, né? Vem tipo assim, será que eu devo confiar aqui para eu fazer um tratamento, né? Então... Mas aí eu vejo que, assim, aí eu falo, segue a gente. Aí a pessoa vai me conhecendo, às vezes não me conhece, às vezes eu nunca vi aquele paciente, nunca vi a pessoa, mas ela chega e fala assim, não, adoro ver seus vídeos. Aí, tá vendo? Ou eu gosto de ver, nossa, eu acho teu menino uma gracinha. Essas coisas. Então, assim, conecta você cria... de alguma forma. Cria conexão, exatamente. Então, assim, eu adoro. Deveria ser menos postadeira de algumas coisas, mas eu gosto, sabe? Eu saio postando. Eu não fico regrando muito, Priscila. É aquilo que você falou, uma coisa muito engessada. Assim, eu faço. Às vezes, eu percebo também que, pelo menos aconteceu comigo essa coisa que a gente estava conversando, de tipo assim, de ter credibilidade, as pessoas passarem a confiar no trabalho, ou até na capacidade mesmo, depois que eu comecei a falar de algumas coisas no Instagram, totalmente informal, igual eu faço ainda, né? Mas aquela coisa assim, de eu ir lá falar de uma coisa que não é certa ou que não é legal, e aí eu vi que as pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente. Tipo assim, isso me incomoda também. Ela tá falando, faz sentido. Então, a rede social, eu acho que ajuda a reforçar isso, né? E hoje em dia, gente, tem que estar presente, não tem jeito. Eu até gostei que você fez o Instagram do meu pai lá, né? Então, ele não movimenta muito, mas agora eu falo, ele já fez, eu já vejo curte. Que ele vê tudo e tal, já tá curtindo. Então, assim, quando ele vê, ele não tinha. Eu falei, não, Valdomiro, vamos criar isso mesmo, não tem jeito, né? Assim, tem. Então, assim, igual, muita gente fala, ele tinha que ter do sexável e tal, mas assim, eu nem julgo, Pri, porque são outros tempos e tudo, mas nós que estamos, né, vivendo essa era e tudo, as redes sociais não tem como você ser dono de um negócio. Não tem, não. Não tem jeito. Não tem, não, né? É um caminho sem volta mesmo, assim, atualmente, os tempos que nós estamos vivendo. É isso. E é isso, né? Faz parte desse contexto todo, né? Fortalecimento de marca, de gerar essa credibilidade. E até essa questão da rede social
o boca a boca, a gente fala de boca a boca, de um contando pro outro, né? A rede social acaba que virou isso também. Porque você pega Porque depoimento, né? exatamente, feedback. Você vê uma pessoa que você fez, igual minha mãe mesmo fez lá com você, né? Várias pessoas que ela conhece já fizeram. Então, você vê ali, fulana fez, não deu certo, não sei o quê. Você vê um feedback, você vê... Então, vira um boca a boca. Exatamente. Então, indiretamente, vira um boca a boca, né? Não, e é a realidade, assim, no início, eu exponho muito desde muito tempo, e aí eu vejo pessoas que meio que criticavam, ficavam assim, hoje fazendo a mesma coisa, porque não tem pra onde correr. Tem pra onde correr. Né? Então eu vejo, amigas mesmo, assim, que falavam assim, nossa, não é crítica na intenção de, né, de depreciação, não, mas assim... Talvez uma falta de coragem, zoando, né? Assim, a blogueirinha, não sei quem e tal. Mas que hoje estão lá sendo blogueirinha. Sendo blogueirinha pro negócio mesmo. Acontecer. E dá certo. Exatamente. Né? E que bom que enxerga isso, né? Que bom que mudou a cabeça. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não. Ai, mas não, são várias questões, e é isso também que você falou, né? De muitas vezes, né, você está ali sendo julgado, massacrado, será? Tem isso da harmonização também, como você falou, são coisas novas, né, que vêm acontecendo. E quem começa mais cedo, né, capina lote ali, vira referência, né? Igual você falou, assim, não vira tem referência e também, assim, um saco de pancada, né? Pra crítica. Não, você encara isso, mas aí depois você vira referência, né? Igual você falou, não tinha ninguém que mexia, né, com a harmonização aqui. Não. Mas por que será e tal? Não, eu vou mexer. Eu vou quando eu entrei com a lipo de papada aqui, eu falei, gente, assim... Nossa, você tem noção? Assim, eu não fico sabendo muito das coisas que falam de mim, né? Assim, mas algumas chegavam para mim. Meu Deus, aí é o fim dos tempos. Mas você sofre muito com crítica? Um pouco. Eu assim, eu não me deixo abalar, assim, no sentido de... Nossa, eu vou parar de fazer. Não, assim, eu fico chateada. Fico. Mas, assim, eu tô ali me expondo, né? Eu tô dando a cara a bater, eu tenho que aceitar. Então, eu acho assim, que o resultado vai mostrando. Eu acho que, assim, eu me motiva. Assim, a crítica me motiva a buscar mais. Aí eu falo, então vamos ver. Igual, assim, graças a Deus, né? O exemplo ali pro mesmo. Quando eu comecei aqui, assim, porque já era um procedimento que é difundido e usado em muitos lugares, mas aqui, assim, não era. Então, eu fui a primeira. Aí eu fico chateada, mas, assim... O meu trabalho continua, né? Então, eu continuo entregando e tal. E recebo muito elogio, graças a Deus. Então, assim, eu vejo que existe, mas não me deixo abalar, não. Eu sigo, entendeu? Em busca e querendo crescer. Exatamente. E tem que ser assim, porque senão, se a gente for focar só na crítica, é ruim escutar falando da gente. Falar assim, não, tô nem aí. Não, claro, aquilo, né, é de você. Você pega aquilo, te dá uma jogada para baixo. Mas o que você faz dessa crítica? É que é o diferente, eu acho. Assim. Então, eu não me deixo abalar, não. Assim, fico chateada. Mas segue. Sigo o baile. Acorda cedo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É isso aí. Coisa, tem jeito, não. Exato. Eu vou aproveitar para falar da minha obra de hoje. Quem vai participar é a Carla, da Carmelo Confeitaria. Gente, os bolos dela, tudo que ela faz, é lindo, 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 lindo. Ela vai mostrar um pouquinho para vocês. Olá, eu sou a Carla Marise, a responsável pela Carmelo Confeitaria. A Carmelo nasceu junto com a minha maternidade. Quando me tornei mãe, vi na confeitaria artesanal uma forma de conciliar o cuidado com a minha filha e o desejo de empreender. Comecei em casa, com poucos recursos, mas com muito amor e dedicação. Aos poucos, fui aperfeiçoando minhas receitas, criando meu estilo e transformando doce em momentos especiais. Cada produto da Carmelo é feito à mão, com carinho e atenção aos detalhes, porque acredito que o sabor também carrega afeto. Hoje, a Carmelo é um reflexo da minha história, da minha força e do sonho de adoçar a vida das pessoas
Bom, gente, vocês viram aí a Carla, né? Que assim, segue ela lá no Instagram que vocês vão ver, vocês vão babar. É só coisa linda que ela faz, parece obra de arte. E ela contou aí um pouquinho de como faz isso tudo. Custou, porque, mulher que tem vergonha. Mas é legal demais, né? Agora vamos voltar aqui, já estamos indo para o encerramento. Infelizmente, vou fazer um bate-bola com você rapidão. E vamos lá, eu amo a vida. Eu odeio. Injustiça. Ai, também. Um sonho. Um sonho é envelhecer vendo minha família unida. Empreender. Empreender é se reinventar e fazer dos limões uma limonada. Todo dia, né? Todos os dias. E é mesmo. Nunca faça no seu negócio. Deixar para o outro resolver aquilo que é o seu sonho de fazer acontecer. Entregar para o outro, resolver o seu sonho. É você à frente ali. Tomar rédea, né? Famoso, o dono do boi que engorda o gado. Mesmo, aquilo. Uma empresa ou uma marca que você consome indica. Que eu consumo. Moda Brasil. Ai, ó, inclusive, nossa patrocinadora também aqui, ó. Todos os looks são Moda Brasil, gente. Vocês já sabem disso aí. Eu também. Agora, a importância do lugar bonito, estratégico para o negócio. Você falou um pouquinho disso, né? Falei. Eu acho que, assim, claro que o que sustenta o negócio é a qualidade, né? Nada adianta ser belo, ser bonito e não entregar. Mas é decisivo para que a gente, assim, transforme e passe credibilidade. Então, assim, uma estrutura bacana, né? Assim, um ambiente harmonioso. Alinhado, né? Alinhado, ele fala, né? O visual, ele fala para o cliente que aquilo é de qualidade. Vale assim, você entregar a qualidade, mas o ambiente, ele dá aquele recado através... Primeira impressão, né? A famosa. Ela fica aí mesmo. Uma frase. Uma frase... ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Essa frase me tocou, assim, numa palestra que eu fui e eu sempre gosto dela, assim. É isso mesmo. Não esqueça que do outro lado não tem um robô, né? Exato. É isso. Mara. Vou agradecer aqui os patrocinadores do episódio. Falar um por um. Todos são importantes. Esse episódio é com patrocinador. Vou começar por ela, Bárbara. Muito obrigada. Já canso de agradecer. Não canso de agradecer, né? Todos eles. Mas muito obrigada por acreditar, por assinar o projeto com a gente. Não seria possível, eu já falei isso também, sem vocês, né? Aqui, como eu falei, é um projeto que demanda, né? É uma estrutura gigantesca. Não, mas sem pestanejar, Pri, quando você me mandou, eu, assim... super apoiei, queria ver se eu teria condições, assim, de apoiar um projeto, mas, assim, que é a cara de Sabará, é a cara do que a gente estava precisando mesmo, assim, para dar uma saculejada no empreendedorismo sabarense mesmo, e você está de parabéns pela iniciativa. Um prazerão mesmo, viu? Fazer parte disso é prazer para mim. MyFit, ABC da Construção, CNA, Escola de Inglês, Moda Brasil, G-Shield aqui, no lugar que a gente está fazendo Estância Real. Tá um friozinho, vocês vão ver que no meio do episódio a gente foi vestindo. Nós só íamos até sem encapotando. combinar o look aqui, ó, bem de azul. No meio do episódio nós fomos vestindo roupa que tá esfriando, anoitecendo. E delícia, né, gente? Fazenda, meio do mato, é isso mesmo. E muito obrigada a você também que tá aqui com a gente. Conta aí suas redes sociais para todo mundo te seguir. Isso aí, gente, segue lá. @Bárbara Magalhães Odonto e da harmonização, que mostra um pouquinho da minha vida pessoal também, @doutora Bárbara Harmonização. Aí, ó, e as nossas redes sociais, tá tudo aqui também, @Primiller_, é a minha,
@Vida e Obra Podcast no Instagram, Vida e Obra Podcast no YouTube, no Spotify. Se inscrevam no nosso canal, não esquece disso, é só clicar no botãozinho aí. Se você tem um Gmail, você tem capacidade de escrever no canal. Então faça esse favor, que isso é importante, parece bobeira, mas não é. E acompanha a gente aí, deixa like, curte, tudo que manda o figurino. E muito obrigada por ter participado. Prazer, obrigada. Você, né, Foi ótimo. poder contribuir um pouquinho com a minha história e espero que seja um sucesso aí o seu projeto, viu? E daqui para cima Amém. você vai. Amém. Com certeza, e merece, mérito seu. Aí, valeu, Isso aí, obrigada. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.